Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quarta-feira. Até 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. É quarta-feira, você conhece o nosso espaço aqui neste dia, sempre com os assuntos voltados à saúde, ao bem-estar e também ao comportamento. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje, vamos conhecê-los. Dr. João Vianney, ele é médico alergista, imunologista, membro do Departamento Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e também da Comissão de Experts do Área Brasil. Dr. Vianney está em Petrópolis, Rio de Janeiro. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela presença. Dani Vidotti, também, uma das nossas convidadas, modelo, professora de yoga e palestrante, ela é embaixadora do movimento Eu Mais Leve. Dani, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo ótimo, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, Dani. Também com a gente o doutor Ricardo Pacheco, médico e gestor em saúde, CEO da OnCare Saúde e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Doutor Ricardo Pacheco já esteve com a gente uma vez, já volta aqui para participar novamente. Tudo bem? Obrigado por colaborar com o Gente que Fala. Tudo bem, doutor? Boa tarde, um abraço a todos vocês. Obrigado, Mauro, mais uma vez pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes e internautas. E também com a gente a Letícia Lucas, doutora Letícia Lucas, médica nutróloga, ela é especialista em medicina funcional integrativa, está ainda preparando a conexão. Tudo bem, doutora? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Eu vou te pedir uma gentileza. Coloque o seu smartphone na posição horizontal e faça o destravamento do movimento de tela para que ela fique na horizontal também, por favor. Nossa. Tá bom? Então, olha, enquanto isso, gente, 12:03, a gente já vai aqui para o nosso primeiro tema, enquanto a doutora Letícia ajeita ali o vídeo dela para a sequência da nossa conversa. Vamos lá. As autoridades de saúde americanas estão pedindo que o isolamento social seja tratado tão seriamente quanto a obesidade ou o uso de drogas. Segundo o cirurgião-geral Vivek Murthy, os Estados Unidos, como quase todo mundo, né, estão enfrentando uma epidemia de solidão que é tão perigosa para a saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Ele alerta que a solidão aumenta o risco de morte prematura em quase 30% por problemas de saúde, incluindo diabetes, ataques cardíacos, insônia e demência. Doutor João Vianney, o seu entendimento a respeito desse tema, efeitos da solidão, aí se comparando tanto aos efeitos do cigarro, da obesidade e drogas, como é que o senhor avalia? Bem, o emocional, né? A gente fala, né? Os pacientes falam estresse, alterações emocionais, são muito importantes na saúde geral do indivíduo, tá? Muitas vezes esses problemas emocionais, eles não causam diretamente as doenças, mas eles são um gatilho, eles fazem com que essa doença perpetue e agrave essa doença. Com certeza, o emocional vai desencadear vários processos de várias substâncias que vão piorar o quadro. Tanto é que a gente sempre comenta, né? Quando a pessoa está um pouco estressada, a pessoa ela sempre fala, eu estou, né, com alguma engasgado, né? Eu estou alguma coisa engasgado na garganta. Então, na minha área, a asma, quadros de alergias respiratórias e outros quadros em si, até doença do refluxo gastroesofágico, todas essas doenças pioram com o emocional. E quando você fala de solidão, você, de fato, atrapalha muito esse emocional do indivíduo.
o entendimento também da Dani. Dani, como é que você observa esse estudo e essa comparação aí dos efeitos da solidão com os do cigarro, da obesidade e também das drogas? Então, Mauro, muito curioso que durante a pandemia, a gente começou a perceber que sair na rua dava aquela vontade de sair na rua, né? E quando a gente chegava na rua e não tinha ninguém na rua, dava aquele vazio, né? Pelo menos eu percebi isso, né? Foi muito curioso. E comecei a perceber que nós sentimos falta, não é da rua, não é de ver a loja, é das pessoas, né? Então, para mim, faz total sentido que a solidão esteja relacionada mesmo com questões de saúde. E eu acredito muito mesmo que acho que nós fomos, tem até uma frase aí, né, que fala por aí, né, que nós fomos feitos para nos relacionar, né, e não se relacionar acaba adoecendo. E é uma situação interessante que não é só uma questão de olhar para a pandemia, né? A solidão ela está presente em todos os lugares, e numa cidade como São Paulo, uma cidade grande, se você parar para pensar, como é que pode uma cidade com tanta gente as pessoas se sentirem nesse estado de solidão? Mas isso acontece muito profundamente, né? Muito profundamente, eu acho que é uma questão de alma mesmo, né? Essa falta do encontro com o outro é também uma falta do encontro consigo mesmo, e não importa o quão gigante é a cidade que você está, você pode morar sim numa grande metrópole como São Paulo, como Nova York, né? Japão, que tem índices altíssimos aí de suicídio, né? E se sentir muito solitário. Doutor Ricardo Pacheco, seu olhar sobre esse tema, os efeitos da solidão, nessa comparação cigarro, obesidade e drogas. Não, eu vou muito nessa linha da Dani Vidotti, que ela me contou, e a questão da doença da alma, né? Esse é um assunto de tamanha importância que talvez nós, médicos, agora estejamos abrindo mais os olhos para isso. Eu vou te falar isso numa questão prática. Veja só, os afastamentos dos últimos 5 anos contabilizaram em mais de 200 mil só de ansiedade e depressão, né? Isso sem falar ainda os números que não estão contabilizados durante a pandemia, né? Então, quando nós falarmos em riscos relacionados à ocupação, riscos relacionados a qualquer outro fator, nós temos aí que colocar um asterisco no que a Dani Vidotti falou, que é muito sério, e essa minha linha de pensamento, é que saúde é o equilíbrio biopsicossocial e espiritual, né? Então, veja só, Mauro, nós, como representantes da Associação Brasileira de Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho, nós participamos das revisões das 38 normas regulamentadoras, e dentro dessas normas, nós colocamos aí, estamos implantando as questões dos riscos psicossociais. Então, o número de suicídios, autocídios, eles estão aumentando muito fortemente. Durante a pandemia, a gente viu um extremo aí de suicídios acontecendo entre 13 a 17 anos e depois com idades mais avançadas, dos 65 para cima. Então, nós temos que olhar aí um prisma um pouquinho diferente a questão do equilíbrio da população, do homem em relação à sociedade e vice-versa. O que é, doutor Ricardo Pacheco, sofrer de solidão? Porque a solidão não é uma doença, é um estado de espírito, é uma condição, né? Como é que a pessoa pode ter esta certeza de que ela sofre de solidão? Na verdade, solidão é um momento onde que a pessoa ela se sente só em relação a um todo. E isso pode ser do ponto de vista dela em relação à sociedade, ou ela está recebendo algum tipo de ação completamente ou provavelmente nociva a esse tipo de situação. Vamos imaginar uma situação tal qual nós falamos há pouco agora da pandemia, né? Na pandemia, você viu que do nada todo mundo teve que ir para dentro de casa e, de repente, você vê os avós não podendo encontrar seus netos, né?
Você vê os pais não podendo encontrar seus filhos, né? Você vê os amigos não podendo se abraçar, ainda mais numa sociedade tal qual a brasileira, onde que você tem o sangue latino, onde você gosta do abraço, gosta de estar junto com as pessoas, né? E o que a gente mais está encontrando nos ambulatórios clínicos, isso eu estou falando desde o pronto-socorro até o pronto-atendimento dentro dos hospitais, o doutor João pode corroborar com isso, com o que a gente está falando aí na questão do dia a dia, é a questão depressiva mesmo. Ou seja, você vê que a pessoa ela começa a não se conectar com o mundo da mesma maneira com que ela se conectava. Você percebe a pessoa que ela está sem forças para poder responder a qualquer tipo de ação, né? E do nada isso acontece. E por que está acontecendo? Esse enxame de informações, esse enxame esse tsunami de assuntos que vem devastando toda a nossa sociedade, não se sabe muito bem como cada pessoa está respondendo a essas ações internamente, né? Então, imagina, você tem 8 bilhões de pessoas, tem 8 bilhões de pontos de vista diferentes, né? Então, hoje eu acho que hoje existe uma tendência em toda a sociedade médica, principalmente nessa que eu represento, a medicina do trabalho, por exemplo, né? Onde você deixa de somente quantificar os riscos físicos, químicos, riscos de acidentes, para o risco realmente do psíquico, né? O psicossocial. Esse é o grande chavão aí dos próximos anos, e nós já prevíamos isso, falamos em outras jornadas anteriores, e a gente percebe a cada dia que passa o quão importante está sendo isso no nosso dia a dia, né? É possível a pessoa sofrer de solidão sem ter essa certeza, sem ter esse conhecimento, e isso ser verificado no ambiente de trabalho, pela chefia, pelos recursos humanos, pelo médico do trabalho? Sim, sim, sim. Recentemente, houve a reafirmação do Código Internacional de Doenças 11, né, o CID-11, e lá tem uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam um determinado estado patológico, que se chama de síndrome de burnout, né? Ou seja, onde você explode mesmo um negócio, né? Mas, e o burnout, ele fala estafa mental relacionada ao trabalho. Só que nós, na sociedade médica especializada, nós estamos começando a colocar alguns poréns aí. Será que realmente o burnout ele tem relação com o trabalho? Ou será que ele é uma somatória de informações que vem acumulando com o passar do tempo nesse ser humano e que se desprende, de repente, na atividade do trabalho? Eu não vou muito longe, Mauro, na seguinte situação. Veja só, eu tenho um filho de 15 anos, o meu mais velho, de repente, ele tinha uma coleguinha que, do nada, puxa um canivete dentro da sala de aula e ela é repreendida por todos em cima disso. Então, veja só, ela está tendo um burnout? Ponto de interrogação. Ela está tendo uma catarse de algo? Eu acho que é isso que começa a deixar a sociedade um pouco mais nebulosa nesse sentimento. E eu acho que nós estamos aqui com um quórum perfeito para poder ter um debate como esse. Mauro. Sim, doutor João. Duas coisas. A primeira, né, que vários estudos comprovam, né, estudos muito sérios comprovam a importância, né, da interação com a família, com os amigos, né, para, né, uma melhor evolução de todas as doenças. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas nós temos que separar também, né, acho que é um assunto até para a gente conversar, solidão muitas vezes é um estado de espírito, né? Tem pessoas que são rodeadas, né? Você citou São Paulo, né? Pessoas rodeadas de amigos, trabalham em lugares, tem várias pessoas e se sentem só. Tem pessoas que muitas vezes moram sozinhas, tá? Não tem um convívio social tão grande e se sentem tão bem, né? Praticam esportes. Então, temos que separar um pouquinho também esse estado de espírito de cada um, né? Eu acho que é importante a gente discutir isso.
Doutora Letícia Lucas, seu entendimento sobre esse tema, os efeitos da solidão, nesta comparação com os do cigarro, da obesidade e das drogas? Relação à solidão, o ser humano não foi feito para ficar sozinho, né? A gente não foi feito para, a gente foi feito para viver em sociedade. Então, a gente precisa de uma rede de apoio. Eu vejo isso assim até quando eu falo, vamos falar lá no Covid, né? No hospital. As pessoas, elas perderam muito, né, aquele contato, aquela rede de apoio. A gente via que a recuperação dos pacientes, ela se tornava mais prejudicada. Então, quando a gente fala do termo saúde, a gente não fala somente a saúde física, a gente fala saúde mental, saúde que faz parte do social, do convívio. Então, a questão da socialização, ela se enquadra também na nossa saúde. Sim. Meio-dia 16, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai para o próximo tema. Doutora Letícia, enquanto isso, eu vou te pedir novamente a gentileza para o padrão da imagem ficar como os demais, colocar o smartphone na horizontal. Se você tiver no Android, é a função rotação, que vai destravar a sua imagem, vai fazer virar junto. Se você tiver no iPhone, existe um cadeado que ele deve estar travado, ele está certamente travado, se for o iPhone, clicar nele que ele destrava e a imagem gira, é um movimento de rotação da imagem. Bom, enquanto isso, a gente vai conversar aqui, meio-dia 16, programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Doutor João Vianney, o outono começou no fim de março, mas os efeitos da estação climática ainda serão observados na saúde, com a secura e o frio esperados para os próximos meses. Para prevenir as doenças respiratórias e infecções comuns deste período, especialistas dizem que primeiramente é preciso manter a carteira de vacinação atualizada. E, além disso, há uma série de cuidados a serem tomados, como não usar roupas e cobertores que estejam guardados há muito tempo, manter as mãos limpas, evitar lugares lotados, entre outras medidas que o Dr. João Vianney vai aqui certamente destacar para a gente. Já começou aí o movimento no consultório, aí no Rio de Janeiro, sobre esses efeitos, doutor, ou mais para frente ainda? Não, começou. O outono e inverno é uma das épocas que mais há uma procura, devido a essa variação térmica, essa mudança de temperatura. Tá? Então, essa mudança de temperatura muitas vezes retém poluente no ar, esse poluente, e também há um ressecamento. Tá? O clima mais seco há um ressecamento, há uma proliferação de ácaro, que é o principal causador da rinite e da asma. Tá? Então, a importância muito grande em hidratar. Tomar bastante líquido, tomar bastante água, lavar o nariz, hidratar o nariz. O nariz é a nossa porta de entrada para a maioria das infecções respiratórias principalmente. Então, é importante você lavar o nariz, é muito discutido hoje, né? A gente vê nas redes sociais como lavar o nariz, a gente pode até falar sobre isso, né? Fazem até um teatro, mas o importante não é só a forma de lavar, é a continuidade, a adesão. Quando a gente fala, né, de tratar uma doença crônica, a asma é uma doença crônica, a rinite é uma doença crônica, essas doenças não têm cura. Então, elas precisam ter um controle. Se você tem um controle, você vai ter uma qualidade de vida muito boa. Então, lavar o nariz diariamente, tá? Tomar bastante líquido, hidratar a pele. Tá? Pele também, né, é um dos maiores tecidos do nosso organismo. Então, hidratar a pele, lavar o nariz, ingerir bastante água, ficar em lugares mais arejados, como você falou. Né? À noite, o pessoal até brinca, né? À noite piora tudo. Por quê? À noite se fecha a casa, né? À noite nós começamos a ter uma baixa do cortisol, então nós vamos, um processo inflamatório, ele aumenta teoricamente. Tá? À noite nós vamos deitar. O nosso leito, a nossa cama é responsável por 80% do ácaro, né, que é o bichinho da poeira. O ácaro vai para o colchão, quando nós deitamos, ele vai ficar ali com a gente, ele alimenta da nossa pele, da nossa descamação. Então, a importância de você ter um leito bem, uma cama, uma capa impermeável, uma cama bem cuidada, tá? A chamada higiene da cama, né? A chamada higiene do sono, para você ter um sono bom também. Então, tudo isso é muito importante, né? A gente pode conversar no decorrer do programa mais detalhes.
Como é que está o tratamento hoje em dia para os casos de rinite? Porque a rinite ela tem diversos elementos aí causadores, né? Então, tem gente que tem alergia ao ácaro, então, aos trilhões ali no colchão. Tem gente que tem alergia a algum tipo de tecido, enfim. Então, os medicamentos, eles agem de uma maneira geral, eles atacam todos esses agentes? Vamos lá. A primeira coisa, né, tem uma frase muito, muito importante. Nem toda rinite é alérgica. Tá? Existem outros tipos de rinite. Por exemplo, dá um exemplo, a rinite do lactente. Tá? O lactente, a criança recém-nascida, ela viveu ali, né, o tempo inteiro com a mãe, na placenta da mãe, com todas as condições, saiu da placenta, tá? Ela vai sentir na hora esse quadro, a dificuldade de respiração, até ela se adequar ao nariz, o pulmão dessa criancinha se adequar, ela vai sofrer. Muitas vezes a mãe procura, doutor, meu nariz não está respirando, o nariz do meu filhinho não está respirando bem, esse nariz está apenas se adaptando. Então, o tratamento é apenas a lavagem, a hidratação desse nariz. Outros tipos de rinite, a rinite gustativa, que algumas pessoas têm, geralmente no decorrer no almoço, quando alguns alimentos apimentados ou alimentos mais quentes, geralmente mais em pessoas idosas, tem uma coriza constante, tá? E a rinite vasomotora, tá? A rinite a medicamentos. Nós temos muito comum hoje em dia a rinite medicamentosa, que é o uso desses vasoconstrutores, remedinho de desentupir nariz, que se vende nas farmácias 3 por 10. Tá? Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma lei até que você tem que ter um informativo mostrando os grandes efeitos colaterais desses medicamentos que desentupem o nariz na hora. Não se deve ser usado. Tá? Ele dá um alívio na hora, mas ele estraga essa mucosa. E a rinite alérgica, é uma rinite muito comum, tá? Relacionada ao ácaro, principalmente, e a outros alergenos, como cachorro, gato, epitélio de cão, epitélio de gato, tá? Ao pólen, no Brasil, não é comum, apenas algumas localizações no norte do Paraná e no sul, tá? Mas a rinite alérgica mais comum, nós temos que individualizar. A gente sempre fala, os medicamentos agem no processo de todas as rinites, principalmente medicamentos para desobstruir, para tirar o edema. Porém, a importância da medicina de precisão, tá? De você tratar cada pessoa de uma forma. E para isso você vai saber como essa pessoa se dá melhor. É com spray de nariz, né, que é muito usado para o corticoide tópico, ou um antialérgico, um antihistamínico. Se essa pessoa não tiver uma adesão, já que o tratamento é longo, você não trata uma rinite alérgica com um antihistamínico menos de 21 dias, porque você não tira o processo inflamatório mínimo dessa rinite. Se você toma um antialérgico muitas vezes uma semana, você alivia esse paciente, mas ele vai ter uma recaída logo. Então, nós precisamos de, no mínimo, 2, 3, 4 semanas para melhorar o processo inflamatório mínimo. Ou seja, nem toda rinite você vai ter, nem quando o paciente não tem sintoma, não quer dizer que ele não está com a rinite. Muitas vezes os sintomas apenas estão diminuídos. Daqui a pouquinho, qualquer estímulo alergeno, ele vai voltar até a crise. Agora, essa orientação, doutor João, de lavar o nariz, isso tem que se tornar um hábito, né? É como escovar os dentes. Agora, tem gente que tem, assim, a preguiça de lavar o nariz como tem preguiça de ir para a academia, né? As coisas equivalem, né? Sim, quando o paciente, eu pergunto para o paciente, você está lavando o nariz diariamente? A doutora, eu esqueço. Eu pergunto, você esquece de escovar os dentes? O nariz é um dos órgãos mais sujos, tá? Muito mais sujo que a boca, tá? Tanto é que quando nós vamos fazer um tratamento, tá, numa piodermite, que é uma infecção da pele, aquela infecção constante na pele, o que nós fazemos? Nós fazemos uma desinfecção nos locais mais sujos, teoricamente, do corpo humano. Nariz, axila, virilha e ânus. Então, o paciente vai ter que usar uma pomada de antibiótico nesses locais durante também, no mínimo, 3 semanas. Então, o nariz deve ser lavado, né? É muito discutido isso. Ah, quem não tem nada no nariz precisa lavar? Tudo bem, podemos até não mexer com essa pessoa. Mas quem tem uma rinite tem que lavar todos os dias, de uma forma que ele tenha adesão. Essa história de pegar o soro, seringa, jogar para um lado e sair do outro, isso é para alguns casos de rinocinusite. No geral, é uma lavagem simples. É uma lavagem para você tirar essa descamação, tirar essas crostas, limpar o filtro. Nosso nariz é um filtro, né? O filtro do carro não tem que ser trocado, se limpa. O filtro da piscina, nosso nariz é responsável por filtrar, aquecer o ar e condensar. Tá? Sem ele, o ar entra pela garganta, vai irritando a garganta, faz a faringite, a laringite e desencadeia muitas vezes um processo de bronquite.
Doutor João, como é que trata a rinite gustativa, né? Muita gente, ao se alimentar, tem os efeitos ali de algum tipo de alimento. O senhor falou da pimenta, às vezes o gás do refrigerante, um tempero mais forte, enfim. E como é que isso se relaciona com aqueles casos de refluxo? Porque o refluxo muitas vezes ataca as vias aéreas, provocam reações que parecem ser alérgicas, né? Coriza, espirro, e na verdade a causa está no refluxo e não no aparelho respiratório. Muitas vezes não é só no refluxo. O refluxo ele participa. Vou dar um exemplo de um dos sintomas mais comuns da ida do paciente ao consultório, um dos sintomas mais comuns do indivíduo que reclama, a tosse. Tá? A tosse, quem é responsável pela tosse? 70% a 80% dos receptores do lugar que vai desencadear a tosse está na garganta ali, na faringe e na laringe. Tá? A tosse, o pigarro. Então, a tosse mesmo, essa tossezinha do dia a dia, tá? Claro que a tosse é constante. Eu sempre explico para as mães, os trabalhos mostram, né, que a criança, meu filho está tossindo. Nós tossimos 13,5 vezes por dia, hein? É difícil, mas já foi feito um trabalho que mediu isso, tá? Então, a mãe tossiu um pouquinho à noite, não tem problema, a tosse é uma defesa, tá? Porém, a pessoa que tosse muito, criança que tosse muito já é um sinal que ela pode estar desenvolvendo uma asma, tá certo? Tá? E você tratando, né? Ou seja, você lavando o nariz, você já melhora esse catarro que está por trás. A doença do refluxo contribui para essa tosse. Então, a doença do refluxo ela mais uma doença que atrapalha o quadro. Se você tem uma doença de refluxo, você está queimando ali, você está estragando a mucosa, facilitando que o vírus, as bactérias e os alergenos penetrem mais facilmente. Tá? Então, muitas vezes, quem tem uma doença de refluxo, muitas vezes ele não precisa ter aquela azia, aquele gosto amargo. Muitas vezes ele vai ter apenas a sensação de fechado, como tivesse um bolo na garganta. Esse é um sintoma muito comum. Fala a favor chama-se refluxo laríngeo-faríngeo. Muitas vezes o paciente não tem aquela azia, aquela coisa gosto amargo, mas ele sente o pigarro, ele sente a sensação de garganta fechada, se tivesse um corpo estranho na garganta. E o melhor tratamento, né, a gente falar de medicamentos, é a dieta, né? É o paciente não se alimentar muito à noite, pelo menos 2 horas não se alimentar, evitar principalmente glúten, pão, bolo, né? Hoje em dia as pessoas só lancham à noite, né? Antigamente as pessoas jantavam e não tinha tanto problema, certo? 12h27, programa Gente que Fala segue por aqui, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Via TV da internet e pelas redes sociais. Quarta-feira, saúde, bem-estar, comportamento, tudo aqui junto para a gente analisar e debater. Doutora Letícia Lucas agora está com a conexão perfeita, vamos falar aqui então sobre um outro assunto, que é o seguinte: a inflamação é um problema recorrente encontrado nos exames clínicos. Costumamos associá-la a agentes externos, como os vírus, bactérias ou fungos, mas há outra causa para essa reação metabólica responsável pela maior incidência de câncer, doenças cardíacas e diabetes. É o estilo de vida impróprio, que inclui aí a má alimentação, estresse, ansiedade, sono inadequado e sedentarismo. Doutora Letícia, então o corpo inflamado, ele precisa de ajuda, ele reage, né, de diferentes formas a tudo isso aqui. Como é que a gente trabalha para recuperar? A inflamação crônica, o que acontece? Muitas vezes o paciente ele vem com sintomas para a gente, sintomas inespecíficos. Então, por exemplo, fadiga, cansaço, pode ter alterações intestinais, ou o intestino fica preso ou solto, pode ter distensão abdominal, alterações na pele, prurido, né, coceira, dor de cabeça. E a inflamação, ela é uma tentativa de manter a homeostase do organismo. O que é homeostase? É o perfeito equilíbrio do organismo. E isso acontece muitas vezes pelo estilo de vida. O estilo de vida é o mais importante em tudo. E o estilo de vida se baseia muito na nossa alimentação. A gente tem uma alimentação adequada, fazer atividade física e ter o sono. Né? O sono também é uma coisa que as pessoas elas não levam tanto a sério, ignoram, acham que não precisa dormir tanto. E é essencial para o reparo do nosso organismo. Então, idealmente, de 6 a 8 horas de sono, sem interrupção. A alimentação deve ser uma alimentação rica em antioxidantes.
Hoje em dia a gente vê muito o aumento de consumo de industrializados, gorduras saturadas, gordura trans, e o nosso organismo, como um mecanismo de se proteger, entre aspas, ele começa a se inflamar. E aí, para a gente melhorar isso, a gente tem que começar a adotar novos hábitos de vida. A virada de chave é mudar tudo isso, ou seja, é a alimentação, é a dieta adequada, é o sono, como você destacou, na quantidade boa de horas, aí de 6 a 8, né? Pelo menos. Tem Estilo de vida. interrupção. O caminho é esse. Isso, e aí não tem milagre, porque muitas pessoas chegam assim, olha, doutora, não sei o quê, acha que vai ter um medicamento milagroso que vai resolver isso. Não é. Precisa do empenho do paciente e é essa mudança toda de estilo de vida. Agora, o corpo inflamado é algo que a gente não percebe, é uma situação silenciosa, né? Está tudo inflamado. O que deixa de ser silencioso, ou seja, o que é a reação desta causa, corpo inflamado? O corpo inflamado, como eu tinha falado, a pessoa começa a ter esse tipo de sintomas. Então, são sintomas inespecíficos que podem ser confundidos com outros diagnósticos. Então, a gente avalia isso pelo que o paciente relata e também podemos ver alguns marcadores inflamatórios também alterados nos exames. A especialidade que ajuda a tratar isso e fazer a virada é a nutrologia? A nutrologia ajuda bastante, até porque a gente lida com a parte de suplementação de vitaminas, com a mudança de estilo de vida e com uma alimentação adequada. Como é que os planos de saúde observam todo esse quadro como um problema de saúde de fato? Os procedimentos são cobertos, porque a gente olha às vezes para os planos de saúde que não dão cobertura a determinados tratamentos ou procedimentos por entenderem que aquilo não se refere à saúde. A gente está falando aí especificamente de saúde ou algo que se relaciona com estética nesse caso? Não, realmente o que acontece? Alguns planos de saúde, e eu vou falar até do próprio SUS mesmo, eles estão começando a olhar todas essas coisas de maneiras diferentes, eles estão começando a atuar mais na prevenção. Então, quando você começa a entrar na prevenção, estimulando bons hábitos de vida, tudo isso, você percebe que a população vai adoecer menos e, consequentemente, falando até de gastos, até a questão de gastos vai ser menor, porque você concorda que se você é uma pessoa saudável, você se alimenta bem, você faz atividade física, você é uma pessoa que vai acabar gastando menos tanto para o plano de saúde como para o próprio SUS. Sim, a prevenção é tudo, você evita os problemas lá na frente, ou seja, é um grande trabalho de conscientização que precisa ser feito, e esse é o desafio, porque conscientizar as pessoas em relação à qualidade de vida, estilo de vida e alimentação é uma tarefa difícil, né? Eu vou te falar a verdade, muita gente vem querendo um milagre, então muita gente chega assim, olha, eu tô assim, como se fosse assim, um medicamento mágico que fosse resolver a vida toda. E, né, igual o colega estava falando antes, precisa ter empenho, né? É uma coisa que você tem que fazer, você não escova dente todos os dias? Então, fazer atividade física, uma alimentação adequada, e muita gente realmente... não tem todo esse empenho, né? A gente tem que ir lá, conversar, explicar por quê, mostrar os benefícios. Se você não fizer isso, o que vai acontecer com você? Você quer ter mais disposição? Você quer ter mais energia? Você quer melhorar esses problemas? Então, a gente vai atuar aqui. O caminho para isso, faltando 27 minutos para 1 da tarde, é o amor próprio, não é, Dani Vidotti? A correria da vida moderna torna difícil equilibrar o trabalho com as tarefas da casa, da família, a vida pessoal, e diante da rotina, esquecer-se de si mesmo faz com que o corpo adoeça lentamente, já que o autocuidado é fundamental para a saúde física, mental, emocional e social. A dica, então, é começar aos poucos com práticas, por exemplo, de yoga, meditação, e observar as mudanças positivas que isso tudo vai trazer, que vai proporcionar, para depois acrescentar mais atividades quando se sentir pronto, né? Por que eu peguei esse gancho? Porque, como a doutora Letícia falou, Dani, não tem milagre, é amor próprio, você tem que se autocuidar, correto, Dani? Correto, concordo totalmente.
E o nosso corpo, ele quer ser saudável. Então, quando a gente começa a conseguir regular, né, esse funcionamento do corpo através de colocar essas práticas mais saudáveis na rotina, o nosso corpo, ele gosta disso, ele responde positivamente. Sempre vai ficando mais fácil, né? Nosso corpo, ele é cheio de vícios, né? Ele se vicia nos hormônios que o nosso cérebro libera, ele se vicia nos nossos pensamentos, ele se vicia em diferentes coisas que nem sempre são saudáveis para a gente. E essas práticas, que eu chamo de práticas meditativas, elas são práticas que ajudam a trazer, inclusive, a homeostase, como a doutora Letícia comentou, para o nosso corpo. Eu chamo, Mauro, de práticas meditativas porque são todas as práticas que colocam a gente em contato com a gente. O yoga está dentro disso, a meditação está dentro disso, mas não existe só o yoga e a meditação para a gente entrar aí nesse caminho de trilhar o amor próprio, né? Práticas meditativas pode ser cuidar das suas plantas, tirar um minutinho do dia para fazer isso, pode ser você tentar uns 15 minutinhos pegar um solzinho, que é super importante também, estando presente, né, deixando mesmo esse sol penetrar na sua pele, sentindo que você está ali naquele momento, é uma prática meditativa. Pisar na grama, né, o contato com a natureza, tem até um termo em inglês que chama grounding, e eles explicam que tudo que acontece dentro do nosso organismo, quando a gente entra em contato com a natureza, pisa na grama ali, seja por 10, 15 minutinhos diários, tanto energeticamente mesmo, quanto em termos de saúde, né? Então, tudo que for prática meditativa vai trazer benefício. E quando alguém te diz que não tem tempo para isso, qual é o caminho que você aponta para poder mostrar para a pessoa que ela tem, ela só não aproveita isso? Com certeza. Eu começo pedindo para começar com pouco tempo, então. Né? Então, começa com 2 minutinhos, 2 minutos por dia de meditação, senta em silêncio e respira. Presta atenção na sua respiração por 2 minutos. Faz uma semana isso, depois na outra semana passa para 3 minutos. Se a pessoa é muito ansiosa, eu peço para ela colocar um despertador no celular, para ela não pensar quanto tempo será que eu estou aqui, e ir aumentando conforme o tempo vai passando. Então, assim, pouco tempo já é melhor que nada, seu corpo vai responder do mesmo jeito. Todas essas práticas meditativas, elas trazem a tal da neuroplasticidade, né? Isso vai se transformando dentro do seu cérebro. Então, quanto mais você medita, é como se menos você fosse precisar meditar, porque o seu cérebro ele aprende a funcionar daquele jeito. O efeito dessa prática, ela não acontece só no momento que você está fazendo. Então, aqueles 5 minutos de meditação, não é que você vai sair dali e passou. Isso vai perdurar dentro do seu corpo. Então, você vai regular liberação hormonal, você vai regular seus pensamentos, por isso que vai melhorar a sua ansiedade, você vai conseguir, eu chamo de dar um passo para trás e observar o seu corpo e o que você está sentindo, principalmente. Sabe, Mauro, quando a gente fala sobre amor próprio, eu penso que a gente tem muito pouco tempo para parar e perceber como a gente está se sentindo. E essa falta de contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, também diminui a nossa capacidade de se relacionar positivamente com as outras pessoas no ambiente de trabalho. Quando eu levo palestras desse tipo para empresas, né, eu tento mostrar para eles que a meditação individual de cada um vai fazer com que o ambiente de trabalho comece a se transformar. Porque eu me conheço, eu sei porque eu me sinto assim, eu sei porque eu reajo, eu conheço o próximo, eu sei porque ele também vai se sentir assim, e aí vai criando uma rede aí de amor. Essas práticas têm sido cada vez mais adotadas pelas empresas, né? As práticas laborais aí né, no início do trabalho, esse olhar para si, né? Com certeza, tanto no tratamento do burnout, né, da prevenção do burnout e também no tratamento do burnout. Eu falo que eu li um estudo, não sei se o doutor Ricardo talvez saiba disso, que o maior número das pessoas que têm burnout são pessoas que amam o seu trabalho. Então, não são pessoas que estão infelizes,
São pessoas que fazem o que amam. E foi muito interessante, inclusive, o que ele falou desse estudo novo sobre da razão de acontecer real, o burnout. Eu acho que faz super sentido também. Eu acho que o burnout ele vem desse mesmo lugar da falta de conexão consigo mesmo. Independente se você está colocando toda a sua energia no trabalho, eu acho que não ter um momento para si, por menor que ele seja, é muito prejudicial para a saúde. Você fala da respiração, né? Prestar atenção na respiração. O que a gente tem que levar em consideração na respiração para entender como é que a gente está se sentindo? É a velocidade, a profundidade? O que a gente tira dessa lição? A velocidade, né? A gente normalmente respira de maneira muito curta, e isso manda um recado para o nosso cérebro de que algo estranho está acontecendo, algo não está certo. Então, quando a gente passa a respirar de maneira mais prolongada, ou seja, enchendo completamente os pulmões de ar, esvaziando completamente os pulmões de ar, o seu cérebro entende que está tudo bem. Também tem a questão da saúde, porque a respiração curta, ela é prejudicial à saúde, porque a gente não está fazendo essa troca aí, né, necessária, né, não está liberando as toxinas, tem ar ficando no pulmão. Quando eu ensino exercícios de respiração, a gente pede para respirar pelas narinas, porque é a respiração correta. Não é saudável respirar pela boca. O doutor João deve saber falar muito bem sobre isso, eu só estou aqui, né? Então, a gente pede para respirar pelas narinas, claro, se for possível, né? Se a pessoa estiver toda entupida, é outro caso. E prestar atenção. Então, eu peço para contar tempo. Contar tempo é uma prática muito fácil, que todo mundo consegue fazer. Coloca ali 2 minutos no celular e conta o tempo. Respira até 4, solta até 6. É sempre bom aumentar um pouquinho o tempo da respiração. E a gente vai aumentando. Respira em 5, solta em 10. E esse exercício, ele é muito utilizado. Eu, como professora de yoga, grande estudiosa aí das práticas da medicina indiana, ele é muito utilizado na medicina Ayurveda, ele é muito utilizado nas práticas de yoga, essas práticas todas milenares aí, já tinha como protocolo mesmo a observação da respiração como forma de melhorar a saúde. 12h42 agora, você está no programa Gente que Fala, os assuntos aqui pela quarta-feira relacionados com a saúde, com o bem-estar e o comportamento, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e nossas redes sociais. Próximo assunto por aqui, Dr. Ricardo Pacheco, para falar do Abril Verde. A gente está em maio já, né? Mas muita coisa aconteceu no mês de abril. O Abril Verde é um movimento que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde e a segurança no trabalho. Olha, gente, infelizmente nessa área as notícias não são boas. No ano passado foram notificados 612.900 acidentes de trabalho, com 2.500 mortes. Isso representa um aumento de 7% em relação a 2021, sem contar os empregados afastados por doenças ocupacionais. E olha que esse cenário reflete apenas os números do INSS, que incluem só os empregados formais. Isso significa, doutor Ricardo Pacheco, que esses números de acidentes e de mortes provocadas a gente, na verdade, desconhece, né? Tudo isso é sob notificação. Infinitamente maior. Infinitamente maior. Infinitamente maior, porque, na verdade, o que a gente está vendo aí são notificações. Na verdade, nós passamos aí um período muito crítico, que foi o período, volto a falar, o que nós conversamos anteriormente a respeito da pandemia. O nosso foco ficou por questões óbvias relacionadas ao Covid, mas todas as questões relacionadas às outras notificações, a gente tem a certeza que estão subnotificadas. Né? Olha só em 2022, e aí nós estamos falando o que está notificado, ainda pandêmico, mais de 51 mil acidentes relacionados ao trabalho. Só na cidade do Rio de Janeiro, 18 mil. Belo Horizonte, 11 mil. Então, quando você fala nas questões relacionadas a ósseo muscular, houve um aumento durante a pandemia de 192%. Nós acabamos de falar de problemas relacionados à mente. Né? Então, vocês imaginam o quanto isso vai ser de aceleração dentro da nossa curva, e deixando aí um grande asterisco.
para todos nós, né? Numa cidade, numa sociedade completamente multidisciplinar envolvida todos nós aqui. Então, nós estamos falando aí de um aumento de processos trabalhistas em 580%. Olha só. Então, esse não é um prognóstico bom. Isso mostra uma sociedade doente. Isso mostra uma empresa doente. Isso mostra um trabalhador doente. Isso mostra uma família doente. Nós temos que ter olhos dóceis para esse tipo de situação, porque dois extremos aí estão sendo notificados nesse exato momento. Tanto a saúde gerencial propriamente dita, como nós estamos falando em gestão administrativa de estratificação de pessoas, etc. e tal, ou seja, num tempo onde que você tem internet, num tempo que você tem telemedicina, num tempo que você tem telemonitoramento e assim por diante. Nós estamos falando de empresas que estão voltando de uma vacância relacionadas à pandemia. Nós estamos falando em questões de mudanças de governo, e nós estamos falando em mudanças sérias na remuneração do ponto de vista da saúde pública. Então, não é nem falando da saúde de plano de saúde ou convênio médico, nós estamos falando do paciente particular, nós estamos falando aí numa questão de gerenciamento administrativo da saúde de uma população. E quando nós estamos falando de população, nós estamos falando da nossa casa, nós estamos falando da nossa empresa, nós estamos falando do município, do estado, do país. Então, esses números, Mauro, eles são mais do que alarmantes. Eu achei que Abril Verde deste ano, por que Abril Verde? É importante que nós tenhamos essa mesma régua. Dia 28 de abril de 69, muitos mineradores eles morreram numa explosão numa mina de carvão lá nos Estados Unidos. E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, então bateu esta data como uma época de conscientização para o mundo em relação às questões de saúde e segurança do trabalho. Não vamos falar no trabalho somente, mas do trabalho. Então, nós tivemos aí alguns movimentos e fica aí, coincidentemente, muito próximos ao 1º de maio, né? E também comemora-se a questão da saúde do trabalhador, do Dia do Trabalhador e assim por diante. Pois bem, o fato é que houve, sim, um aumento das questões relacionadas à conscientização, mas não existem políticas efetivas para poder ter uma gerência, uma gestão administrativa correta e efetiva nesse setor, né? E esse setor envolve não somente a saúde do trabalhador, mas assim, todos nós. O que a gente fala o que nós levantamos a bandeira em 2008, Mauro, foi de uma saúde integral e integrada. Nós estamos falando em integrar e integralizar todas as 54 questões das especialidades da medicina, todas as questões relacionadas à saúde da população, do paciente, e ainda mais, né? Nós, dentro aqui na área da saúde, como médicos, como fazer isso sem perder a ética médica, né? Então, como é que a gente entende o acidente de trabalho? O que é que configura, o que é que determina que foi acidente de trabalho? Porque muita gente pensa, olha, acidente de trabalho acontece na construção civil, trabalho braçal, pesado. Não é só isso. Acidente de trabalho é todo desequilíbrio biopsicossocial durante o decorrer dele ou aquele que possa estar relacionado ao exercício laboral. Então, nós temos o acidente do trabalho típico e atípico. O típico é aquela lá, está cortando o frango lá na cozinha, cortou o dedo, certo? Da construção civil, está dando a martelada, pegou o dedo, ou está desenvolvendo uma tendinite. Mas vamos imaginar, por exemplo, varizes, né? Vamos imaginar aí as questões agora que a gente está entrando nesse ponto aí do psíquico, né? Então, são acidentes do trabalho? São doenças ocupacionais ou é doença do trabalho?
doença do trabalho, não existe a necessidade de comprovação de nexo causal. Ela é do trabalho, ela é característica do trabalho. Aquela que é doença ocupacional é que você precisa ter a comprovação de nexo técnico epidemiológico, de nexo causal. Então, ele desenvolveu tal situação porque ele trabalha assim, assim, assado. Então, existe toda essa especialidade médica. Se faz necessário entender que o médico do trabalho ele faz parte da saúde primária de uma população. Ele é um médico de família dentro da empresa e ele precisa ter todos os princípios de imunologia, de endocrinologia, de ortopedia, de psicologia, de psiquiatria, para poder entender a saúde do trabalhador em relação ao seu exercício, bem como não levar isso para dentro da sua residência. Faltando 10 minutos para 13h, programa Gente que Fala de quarta-feira, saúde, bem-estar e comportamento, os assuntos de hoje. Você conhece aqui o nosso espaço tradicional, sempre pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, ao TV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência que já estão chegando, vamos a elas. Como o doutor Ricardo está falando, eu vou começar com você. A Daniela Neves está no Instagram, doutor Ricardo. O burnout é uma doença do trabalho? E por que o número de casos tem crescido tanto? Sim, o burnout é uma doença do trabalho, ou não? Ela está caracterizada como sendo, sim, uma doença do trabalho. Né? Ela está, inclusive, a tradução dela é essa, né? Estafa mental relacionada ao trabalho. Né? Então, só que o que nós estamos debatendo em estudos será que o burnout realmente ele é a doença que é gerada do trabalho? Ou a pessoa ela tem aquele acúmulo de informações que vão desempenhar negativamente na sua performance? Dani Vidotti falou uma coisa muito importante. Existe sim esses estudos e pessoas que sofrem burnout, elas comumente são hiperresponsáveis. Então, elas são aquelas pessoas que querem bater a meta, são as pessoas que querem chegar naquilo, elas levam o trabalho para dentro da cama, para fora, para o final de semana, não tem aquele tempo para você poder ter uma métrica para você, como você sendo a sua primeira prioridade, isso não existe, né? É isso, tá? Então... Ok, doutor Ricardo. A pergunta aqui para Dani Vidotti. Patrícia Rosa está no YouTube. Dani, em que medida a yoga pode ser praticada por quem tem problemas de coluna? Ela pode, sim, ser praticada por quem tem problemas de coluna. A única coisa que eu recomendo é que você faça uma aula particular, né? Que você tenha um professor que está ali montando uma aula para você. A não ser que você já seja um praticante, você até poderia estar num grupo, mas eu atendo muitos alunos com problemas de coluna. É claro que a gente evita, não sei qual é o problema de coluna que ela está citando. Se for uma escoliose, é muito mais simples de ser cuidado através do yoga, mas de repente algumas hérnias em crise, a gente não pratica nenhuma atividade física, tá? Seja o yoga ou qualquer outra. Então a gente espera sair da crise para começar a introduzir a prática de volta, para passar a evitar as crises, né? Tem casos de escoliose já a caminho de cirurgia, que uma prática muito bem direcionada do yoga, com o professor que sabe ali o que está fazendo, tirou esse paciente da cirurgia. Então, a prática de yoga, ela colabora sim, só precisa ser com alguém que saiba o seu caso, né? Não é que você vai chegar numa turma com 30 pessoas, não vai nem contar para o professor que você tem um problema. É claro que esse problema vai acabar se agravando. Não é que não é indicada a yoga para quem tem problema de coluna, é um trabalho específico, até porque esse trabalho integrativo vai trazer resultados em relação às dores, né? Exatamente. Agora, se forem as dores comuns, as dores do trabalho, por exemplo, né, de má postura, relacionadas a ficar muito tempo sentado, então aí a prática de yoga ela vai ser assim a prática ideal mesmo, que você mais precisa. Eu levo muito yoga para dentro das empresas, né, e a gente tem resultados muito bons, trazendo essa consciência para a postura, para a maneira de sentar, para a maneira de usar computador, celular, para a compensação dos movimentos repetitivos e essa diminuição
dos afastamentos por conta de problemas desse tipo. Pergunta para a doutora Letícia Lucas, vem do Facebook, Ana Lúcia Pacheco. Doutora Letícia, por que o número de pessoas intolerantes a algum tipo de alimento tem aumentado? É a pergunta dela. Na verdade, a intolerância pode não ser bem intolerância, às vezes a pessoa ela pode ter uma disbiose. A disbiose é como se fosse uma inflamação intestinal e ela acontece que ela diminui a absorção desses nutrientes. A gente faz os testes, né? A gente diagnostica, pode fazer o teste para ver se a pessoa realmente é intolerante a glúten ou a lactose, mas em alguns casos mesmo, a pessoa ela tem essa alteração intestinal, essa disbiose, a gente trata a disbiose e a pessoa ela volta a comer esses alimentos sem nenhum tipo de problema. Só que isso tem que ser avaliado numa consulta médica. Doutor João, o Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, quer saber, obrigado Jaime aqui pela participação sempre, há componente genético ou hereditário na rinite? Sim, a rinite, a asma são doenças alérgicas, doenças crônicas com comprometimento genético, hereditário, muito comprovado. Tá? Então, esse paciente tem uma história familiar, mãe, pai atópico, ele já tem que ter os cuidados já quando criança. A doença vai ser o componente genético com o ambiente que ele vive. O ambiente que vive vai proporcionar ou não a piora desse quadro. E justamente por essa razão, o trabalho é de controle, não é de cura. É um controle, veja bem, mas se esse paciente tem uma dermatite atópica, uma rinite, uma asma, muitas vezes não controlada, tá? Muitas vezes o especialista vai ver a necessidade de fazer uma imunoterapia nesse paciente. A vacina para essas doenças, a vacina para alergia, é um tratamento que a Organização Mundial de Saúde orienta e comprova que vai mudar a evolução da doença. Muitas vezes os medicamentos vão apenas aliviar. Então, muitas vezes esse paciente tem que procurar um especialista para ver se ele tem a indicação de fazer uma imunoterapia, ou seja, vacina para essa alergia. Vamos aqui partir para o encerramento dessa edição do programa Gente que Fala de hoje, faltando 3 minutos para 1h, as despedidas de cada um com brevidade. O João está falando, doutor João, sua mensagem final e seus canais, bem rapidinho. Agradeço em nome da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia o convite, tá? Estamos à disposição de vocês, um prazer estar com todos aí, e vou dar uma última dica, cuidado com assoar o nariz. Quando você assoa o nariz forte, muitas vezes você faz uma sinusite, a criança faz uma otite média, então não se deve assoar nariz. Se for assoar, é bem lentamente, lave o nariz com soro, tá? Se alimente bem e viva melhor. Letícia Lucas, sua despedida e seus canais, bem rapidinho. Muito obrigada pelo convite. Meu canal tem o Instagram, doutora Letícia Lucas, e a minha dica aí tudo começa pela sua alimentação e pelo seu estilo de vida. Doutor João Vianney, sua despedida e seus canais. Eu já falei, no meu canal é @Dr. João Vianney. Verdade. Então, não, eu me confundi aqui. Então, o doutor Vianney aqui com seus canais, doutor Ricardo Pacheco. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado a todos os participantes, obrigado a todo esse fórum muito importante, obrigado a você que esteve aqui conosco até esse prezado momento. E uma dica para todos os donos de empresa, apoiem-se em empresas relacionadas à Brest, Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Nós estamos fazendo trabalhos muito sérios relacionados a este assunto e, principalmente, tomem muito cuidado em relação aos fatores biopsicossociais, que é o que realmente está atuando na economia do país. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Dani Vidotti, sua despedida e seus canais rapidinho. Bom, quero dizer, para finalizar, que façam pausa, pratiquem atividades que vocês amam, que façam vocês se sentir bem, isso já vai proporcionar uma saúde melhor. E o meu canal é o Instagram, @Dani Vidotti. Obrigada. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Obrigado a todos aqui pela presença, em nome de toda a nossa equipe. Doutor João Vianney, Dani Vidotti, doutora Letícia Lucas, doutor Ricardo Pacheco.
O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você agora fica na programação aqui da Rádio 365 com o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela OTV, a TV da internet, e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Uma boa tarde para todo mundo, um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.